livro poético aqui de Jó, capítulo 35, e vamos ali no versículo 6. Amém? 6 até o verso 8. Amém? Vamos ampliar aqui um pouquinho para os irmãos poderem ver o texto. Amém? Jó capítulo 6 diz assim, capítulo 35, verso 6. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se for injusto, que lhe darás? Ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. Aqui, meus irmãos, nós vemos nesse texto que nesta palavra sagrada diz, quando nós pecamos, em que Deus é atingido? O que nós efetuamos contra ele? Se nossas transgressões se multiplicarem, que isso vai afetar a Deus? Se por outro lado nós formos justos, que isso dará a Deus ou que ele receberá ele de nossa mão? Então, meus irmãos, e ele conclui no versículo 8, a nossa impiedade fará mal ao outro tal como nós. A nossa justiça aproveitaria somente a nós mesmos. A nossa impiedade seria ruim para nós mesmos, porque o eterno, ele não vai ser afetado pela impiedade de ninguém, nem será afetado pela justiça de ninguém. Quem é abençoado quando faz a justiça é a própria pessoa. E quem é prejudicado quando comete transgressões é a própria pessoa, meus irmãos. E aqui, então, nós vamos ao texto sagrado, a mensagem. A quem prejudicamos quando desobedecemos a Deus? Uma mensagem fundamental nas Escrituras sobre as consequências da rebeldia contra a palavra. O engano da independência espiritual. Vivemos em uma era em que a liberdade pessoal é exaltada e a obediência à palavra de Deus é muitas vezes vista como limitação. No entanto, esse pensamento é uma ilusão fatal. Deus não é afetado pela rebeldia do ser humano. O ser humano é quem sofre as consequências. Nós vemos, meus irmãos, aqui, agora, o texto que nós lemos, se pecares, que lhe farás tu? Ou seja, o que nós faremos a Deus quando pecamos? Se formos justos, que lhe darás ou que receberá ele da tua mão? O que a gente vai estar dando para ele ou receberá ele da nossa mão? A impiedade de cada um, meus irmãos, afeta somente os seres humanos. E a justiça aproveita somente o ser humano. Ou seja, meus irmãos, o impacto da nossa obediência ou desobediência recai sobre nós e sobre o nosso próximo, e não sobre Deus. E aqui nós vamos ver, meus irmãos, que Deus é imutável, é inatingível e soberano. Antes de tudo, é essencial entender quem é Deus. Deus, ele é imutável, meus irmãos, como está aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6. Mas também não está somente aqui, meus irmãos, está aqui no livro de Hebreus. Nós vamos aqui no livro aos Hebreus, capítulo 13, meus irmãos. Louvado seja o nome do Eterno. A carta aos Hebreus, capítulo 13, no versículo 8, quando é dito, meus irmãos, que Deus é imutável, obviamente Yeshua também. Nós vemos aqui, Yeshua HaMashiach é o mesmo ontem, aqui, meus irmãos, Yeshua HaMashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então aqui está o texto. Isso em Hebreus 13, 8. E se você for ali em Tiago, meu irmão, minha irmã, se você for ali na Epístola de Tiago, capítulo 1, da Epístola de Tiago, meus irmãos, e nós vamos ali no verso 17, que diz assim, toda boa dádiva, deixa eu comentar um pouquinho aqui, verso 17, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele é imutável, meus irmãos. Inclusive, essa expressão Pai das luzes
É a mesma expressão usada para Deus no livro de Enoque. Enoque fala do Eterno como sendo o Pai das luzes. E nele não há mudança nem sombra de variação, ou seja, ele é imutável. E ele é perfeito em si mesmo, como está no Salmo 18, verso 30. Ele é eternamente suficiente, como está em Atos capítulo 17, verso 24, 25. Não há nada que o homem possa fazer para que aumente ou diminua a essência de Deus. O único que é beneficiado quando nós obedecemos a palavra de Deus, irmãos, somos nós mesmos. Porque nós aí nos aproximamos de estarmos na eternidade com Deus. E quando desobedecemos a Deus, nos afastamos da eternidade com Deus. Aqui no livro de Jó, capítulo 5, verso 17, diz: Bem-aventurado aquele a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Quando o ser humano é corrigido por Deus, é porque o Deus tem esperança naquela alma, meus irmãos. Quando Deus para de corrigir alguém, é porque Deus já não tem mais esperança naquela alma. Aquela alma, muitas vezes, já saiu do plano de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, é um vaso de ira. Mas aquele que Deus corrige e obedece a sua correção e se sujeita à correção de Deus, é um vaso de misericórdia, como está na carta aos Romanos. Quando rejeitamos a sua palavra, não o ferimos, mas nos afastamos da vida, da verdade, da proteção e da bênção. Nós é que perdemos, irmãos, quando nos afastamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida para todos, meus irmãos. Todos que querem fazer a vontade de Deus. Vamos aqui, irmãos. A palavra de Deus é instrução de vida. Os mandamentos de Deus não são caprichos divinos. Jamais, meus irmãos. Eles são expressões do amor do Pai, que sabe o que é melhor para os filhos. Como diz o salmista, os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Você veja bem, meus irmãos, que os mandamentos contidos na Torá, e que nós ali examinamos todo o Shabat, meus irmãos, o texto da Paraxá, nós ali aprendemos os mandamentos de Deus e ficamos mais sábios a cada Shabat, meus irmãos. Porque os mandamentos de Deus é que nos fazem sábios. E como diz o Salmo 19, verso 8, os preceitos do Eterno são retos e alegram o coração. Então, meus irmãos, quando nós obedecemos a Deus, caminhamos na luz. Desobedecer, por outro lado, é optar pela escuridão. Deus continua sendo Deus, mas o ser humano é quem tropeça nas trevas, meus irmãos. E aí está a dificuldade. Vamos em frente, meus irmãos. O primeiro exemplo, nós vemos Adão e Eva. Em Gênesis, capítulo de número 3, meus irmãos, vemos o retrato clássico da desobediência. Ali foi a pior desobediência, meus irmãos, porque ali foi fatal. Deus não perdeu nada com o pecado de Adão e Eva. Eles é que perderam tudo e toda a humanidade junto com eles perderam, que agora foi resgatado através da Torá e das palavras de Yeshua. Veja bem, eles foram expulsos do Éden. Deus não foi expulso do Éden, foi eles que foram. Eles perderam a comunhão direta com Deus. Deus continuou sendo Deus. E eles deram início a uma descendência marcada pela dor e morte. Você vê que os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, ali mesmo já teve uma morte, que foi a morte de Abel. Só o terceiro filho, Sete, é que foi um filho de bênção, de onde descende a descendência fiel. O prejuízo foi inteiramente humano. E ainda assim, Deus, em sua misericórdia, iniciou ali o plano redentor. O prejuízo, irmão, quando Adão e Eva pecaram, foi somente do ser humano, meus irmãos. Deus está no trono dele de glória, poder e glória, meus irmãos. Mas agora ainda que já está, não somente Deus no poder e glória com os anjos, e Yeshua está lá, o Eterno, que já estava desde o início, mas também agora estão os salvos, meus irmãos, ali no terceiro céu, e pronto para irem para o sétimo céu, meus irmãos, em breve. Amém? Mas ali você já vê, no terceiro céu, quem está lá no terceiro céu, irmão? Está lá Moisés, está lá Samuel, está lá o profeta Isaías, está lá o profeta Daniel, está lá, meus irmãos, Zacarias,
Está lá os apóstolos, Pedro, Tiago, João, estão lá, meus irmãos. E você veja que eles já estão no terceiro céu, já estão na festa. Mas ali, meus irmãos, Deus, por que ele ali, Deus fez isso? Porque ele tinha perspectiva de que uma semente fiel iria obedecer a sua palavra, como agora já estão esses santos homens de Deus lá com Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus. Você veja, a escolha de Israel, bênção ou maldição. Deus foi claro com Israel, meus irmãos. Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio 30, verso 15. E Deus completou no verso 19: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. O próprio povo, meus irmãos, ao desobedecer, atraía sobre si maldição, derrota, doença e cativeiro. E quando obedecia, recebia livramento e misericórdia. Mas Deus permanecia soberano. Eles é que experimentavam o fruto amargo da rebeldia ou o fruto doce da misericórdia. Quando obedecia, tinha misericórdia. É um fruto doce, agradável. Mas quando desobedecia, era um fruto amargo da rebeldia, meus irmãos. Vamos ver aqui o padrão bíblico das consequências humanas, meus irmãos. A Bíblia está cheia de exemplos como a desobediência nos destrói. Você veja bem, irmão, o Sansão, ele está salvo. Amém? Ele está salvo. Porque ali no livro de Hebreus, capítulo 11, Sansão é revelado como um dos heróis da fé. Mas ele caiu. Antes dele se tornar um herói da fé, ele caiu, meus irmãos, quando entregou seu segredo para Dalila. Ali no livro de Juízes, capítulo 16, verso 17, quando Sansão foi vencido pela insistência da sua esposa Dalila, de que ele que tinha que entregar para ela o segredo. E ali em Juízes, capítulo 16, meus irmãos, nós vamos aqui, Juízes, meus irmãos, capítulo 16, Sansão ali, ele caiu porque ele desobedeceu a Deus, que falou para ele para não revelar aquele segredo. E ele ali, ele revelou, meus irmãos, ali ele estava em Gaza, inclusive, quando ele foi a Gaza, no verso 1, e ele estava ali, meus irmãos, agora no verso 16 ali, ele vai e diz assim, sucedeu que importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o coração e disse-lhe, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus. Sansão aqui desobedeceu a Deus porque descobriu o segredo dele para uma pessoa que não era para descobrir o segredo, era o mandamento de Deus para Sansão. E nós vemos aqui que ele teve a queda. E ali, quando ele entregou o segredo dele, ele perdeu a sua força e depois foi cegado, foi tirada a sua visão pelos filisteus. Mas ele foi salvo, porque depois ele se recuperou, meus irmãos, e a força foi dada a ele no último dia da sua vida, ele foi salvo. Agora, Saul não, meus irmãos. Saul, ele perdeu o reino por não obedecer. E ele perdeu o reino, meus irmãos, e não se arrependeu. Ele tentou se arrepender, mas dele não saiu arrependimento. Em 1 Samuel, capítulo 15, meus irmãos, você vai ver que Deus manda a Saul, 1 Samuel, capítulo de número 15, meus irmãos. Nós vemos aqui, ó, livro de 1 Samuel, capítulo 15. Vemos que Deus, na sua soberania, ele diz para Saul, vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e desde os bois até as ovelhas. Guarda aqui, irmão, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Então, Deus, ele tinha ordenado Saul, meus irmãos, que matasse todos os seres humanos e os animais também, de Amaleque, meus irmãos. Porque Amaleque tinha se feito abominável diante de Deus. E aqui, meus irmãos, Saul poupou o rei dos amalequitas, no verso 8, e também poupou o gado. No verso 8 diz, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu o fio da espada, e saiu o povo poupar o Agag, e é o melhor das ovelhas e das vacas. E aí, meus irmãos, veja bem, ele poupou as ovelhas, poupou a vaca e poupou o Agag. Inclusive, esse Agag aí, meu irmão, é ancestral do Amã lá de Esther, que lá no livro de Esther diz que a mãe era Agagita. Então, você veja bem que problema que Saul criou, meus irmãos, ao não eliminar Agag ali conforme o mandado de Deus. Amém?
E vamos ver então agora que o reino vai passar de Saul, meus irmãos. Agora você vai ver, irmão, verso 28. Samuel disse para Saul por causa dessa desobediência. Então Samuel disse-lhe: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu, que era quem? O rei Davi, meus irmãos. Então aqui, nessa desobediência, Deus arrancou o reino de Saul, meus irmãos, e deu a Davi. Porque, meus irmãos, Saul foi desobediente. E quem que perdeu com isso, meu irmão? Foi o próprio Saul. Simplesmente Deus substituiu Saul, meus irmãos. E a gente sempre afirma, se uma pessoa que está no reino de Deus cai, simplesmente Deus levanta outro e bota no lugar, meu irmão. Importante é a gente cuidar da nossa vida espiritual, porque se eu cair, Deus bota outro no lugar. Se você cair, meu irmão, minha irmã, Deus bota outro no lugar. Porque Deus é poderoso para levantar quem Ele quiser para ser salvo no reino de Deus. Então, quando a gente está firme, meus irmãos, é nós que somos beneficiados. E aqui vê Davi, meus irmãos, o rei Davi, um salvo de Deus, mesmo perdoado, sofreu com a espada em sua causa, em sua casa. Você vai ver aqui, meus irmãos, no livro de 2 Samuel, capítulo 12, verso 10, Deus dizendo para Davi, meus irmãos, que apesar dele ter sido perdoado, ele ia sofrer consequências. Por isso, não vigia. Cada um de nós devemos vigiar, porque às vezes o perdão vem, mas tem consequências, meus irmãos. Vamos evitar as consequências. Vamos viver em santidade diante de Deus. Segundo Samuel, capítulo 12, meus irmãos, verso 10. Davi já estava perdoado, mas Deus falou para Davi: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Irmão, quantas mulheres Davi podia ter pego, meus irmãos, para casar-se? Foi pegar exatamente a de Urias, meus irmãos. E ali você vê que Deus disse: vai ter consequência da tua vida, Davi. E ali, meus irmãos, veja bem o que Deus fez. Deus perdoou Davi, mas mesmo assim gerou consequências. Jonas, meus irmãos, é um assunto já muito conhecido, que a gente sempre lê o livro de Jonas no dia de Yom Kippur, né, meus irmãos? O livro todinho de Jonas. E ali a gente já sabe que Jonas, ele desobedeceu a Deus indo para Tarsis, mas Deus, ele trouxe Jonas de novo e colocou ali nas praias da Síria para chegar a Nínive. Amém? Deus continuou em todos esses casos, meus, em todos os casos da Bíblia, Deus continuou sendo Deus, mas eles é que sofreram perda, dor e vergonha, meus irmãos, pela desobediência à palavra de Deus. A correção de Deus é misericórdia, não fraqueza. Quando Deus disciplina o ser humano, não é porque foi afetado, mas porque ama o ser humano. Olha o que diz Hebreus 12, verso 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Olha que maravilha, meus irmãos. Se você e nós somos filhos de Deus, e quando Deus nos corrige é porque Ele nos ama. Louvado seja Deus. O Pai não tolera a rebeldia, porque sabe que ela destrói o homem. Ele nos quer vivos, santos, íntegros e plenos. A correção é para nos restaurar e não para defender a sua honra, pois a honra de Deus, nunca esteve em risco. Louvado seja Deus. Desobediência bloqueia nossas orações e comunhão. Em Isaías capítulo 59, verso 2, diz a palavra de Deus: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E em Provérbios capítulo 28, verso 9, diz, irmão, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá. A lei aqui é a Torá, meus irmãos. Aquele que se desvia de ouvir a Torá, muita gente, não, se é a Torá, não quero ouvir. Deus está dizendo, até a sua oração é abominável. Amém? Aquele que não quer ouvir os 5 primeiros livros da Bíblia, Deus está dizendo que até a oração dessa pessoa é abominável. Quem perde, irmão, é a própria pessoa. Quando você está examinando ali a Torá do Eterno, meus irmãos, a gente agora está no livro de Bamidbar ali, né? Daqui a pouco vou colocar as leituras da Parashá Pinhas, amém? Que é Finéias. Então, meus irmãos, vocês vão ver que vai ter essa Parashá e ali você vai estar examinando. Então, você não desvia o seu ouvido de ouvir a Torá, mas muitos desviam, não querem ouvir a Torá. Então, para esses, meus irmãos, até a oração é abominável. Amém? Quem se afasta da palavra perde intimidade, paz, discernimento e autoridade espiritual, irmão. Muita gente pensa que tem autoridade espiritual, mas naquele dia Deus vai dizer, não tinha autoridade espiritual nenhuma. Porque, meus irmãos,
para ter autoridade espiritual, tem que obedecer à palavra de Deus. Deus não está limitado, mas quem se afasta fica sem direção. Vamos aqui, meus irmãos. Yeshua e a obediência que salva. E Yeshua nos deu o maior exemplo. Yeshua é o maior exemplo de todos. Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Está em Hebreus 5, verso 8. Ele, sendo filho, se fez servo. E por sua obediência fomos salvos. Como está em Romanos, capítulo 5, 19. A salvação que temos hoje não é obra da nossa justiça, mas do sacrifício de um servo obediente até a morte. Ao crermos nele, somos chamados a obedecer por gratidão e adoração. Aleluia. E aqui a conclusão, meus irmãos, dessa mensagem. Nós vemos aqui, desobedecer é ferir a nós mesmos. Essa é a grande verdade bíblica. A palavra de Deus não muda. Sua santidade não diminui. A santidade de Deus nunca vai ser ferida, meus irmãos. O homem pode fazer o que quiser aqui na Terra, nesse minúsculo planeta, diante da glória de Deus, que a santidade do glorioso, todo-poderoso, Criador do universo, não diminui nem 1 milímetro. Quem perde quando desobedece é o ser humano. Em Amós capítulo 3, verso 3 diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que Deus vai estar junto do homem se o ser humano é desobediente a ele, se não estiver de acordo? É o que diz Amós capítulo 3, verso 3. A obediência não é uma imposição, meus irmãos, como nós sempre falamos. Não porque nós falamos, porque está na Bíblia. É um privilégio. A obediência é um privilégio. Se você obedece a Deus, você pensa assim, eu sou rico. Quem é rico é aquele que obedece a Deus, irmão. Não é rico financeiramente, é rico para a vida eterna. É um privilégio você obedecer a Deus. Quando se anda fora da obediência, se escolhe a ruína eterna, o atraso e o vazio espiritual. Mas quando se obedece, se vive o melhor de Deus. Não porque ele dependa de nós, mas porque quer o nosso bem. Salmo 81, verso 13 diz, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. E quantas promessas Deus faz, não somente para Israel, mas para o Israel de Deus, que somos nós hoje, meus irmãos. E aqui aplicações práticas para a nossa vida. Examinemos nossas vidas, meus irmãos. Em que áreas nós temos resistido à palavra de Deus? É importante corrigir isso urgente, meus irmãos. Não brinquemos com a graça de Deus. Deus é misericordioso, mas também é justo. Busquemos a restauração. Confessemos, voltemos à palavra e recomeçamos com fé. Lembremos-nos, a obediência é a trilha da bênção. A desobediência é a trilha da autodestruição. Quando desobedece, a pessoa se autodestrói. Mas quando você obedece, você está na trilha da bênção eterna. Então, queridos irmãos, que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos irmãos, que o Eterno abençoe a todos, que possamos, irmãos, entender bem essas palavras santas, amém? Porque isso aqui é o Gênesis do Apocalipse, a Bíblia todinha nos ensina que quem é prejudicado é o próprio ser humano. Deus já está escrito que ele vai estar lá na Nova Jerusalém, e Yeshua vai estar lá, amém? Agora nós, irmãos, dependemos da nossa obediência para estar lá na vida eterna, na Nova Jerusalém, que é a Jerusalém celestial. Então, nós possamos, irmãos, fazer parte dessa festa. Para isso, depende do nosso livre-arbítrio escolher o quê? As coisas certas. A obediência aos mandamentos do Eterno, o nosso Salvador. Amém? Vamos agora, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Amém e amém.